Graça e paz, bom dia, como vocês estão, meninas? Tudo na paz? Eu espero que sim, né? Mulheres abençoadas, mulheres de Deus, estamos nós cá com mais um dia na presença do Senhor. E hoje no nosso devocional vai falar: quem é você no corpo? Isso mesmo. E vamos iniciar o nosso dia, como a gente sempre faz, com uma oração, para que a gente possa estar na presença do nosso Pai. E eu vou te convidar para que você feche seus olhos e faça comigo essa oração, onde quer que você esteja nesse momento. Se você não puder fechar teus olhos, dependendo do local que você esteja, mas em pensamento, eleve o seu pensamento ao nosso Pai Todo-Poderoso, para que a gente possa juntas fazer essa oração, tá certo? Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Jesus, por tudo que o Senhor faz em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, pelo pão nosso de cada dia, Pai, que o Senhor não nos deixa faltar. Gratas somos, Senhor, porque o Senhor está sempre, sempre, em todos os momentos, Senhor, nos livrando, nos guardando, nos auxiliando, Senhor. Mesmo quando a gente não consegue ver, Pai, quando a gente não consegue perceber, mas o Senhor está sempre conosco em todos os momentos. Nos mais temíveis possíveis, nos alegres, né, que muitas vezes nós não somos capazes de te agradecer pelos momentos alegres que nós passamos, mas gratas somos, Pai, pelo ar que respiramos, pelo fôlego de vida. Somos gratos pela família que nós temos, que o Senhor sustenta. Somos gratos, Paizinho, pelos nossos filhos, né, que o Senhor protege, que o Senhor livra do homem mau. E nós te agradecemos, Pai, que entregamos esse dia, Senhor, porque sabemos que Tu és fiel, que Tu és justo, meu Pai, para que esse dia seja um dia abençoado na Tua santa presença. Ô, Paizinho, aqueles que estão precisando nesse momento de oração, que o Senhor possa, Paizinho, estar vendo o mais secreto, Pai, dos nossos corações e possa estar concedendo, Pai, a graça, o milagre, o favor, a cura, a causa. Nós não sabemos, Pai, o objetivo de tantas mulheres, mas todas elas, Pai, em especial, eu creio em nome de Jesus, que tem uma causa, tem um pedido e tem um objetivo. Amém? Então, consagra o nosso dia ao Senhor, porque sabemos, Pai, que Tu vai fazer o melhor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E vamos para o nosso devocional, que está lá no 1 Coríntios 12, 27, que vai dizer assim: juntos, todos vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte dele. Aleluia, glória a Deus por isso. Então, um dos textos bíblicos que mais me encanta nas cartas do apóstolo Paulo, que está em 1 Coríntios, do 12, né, do capítulo 12, do versículo 12 até o versículo 27. De um modo maravilhoso, ele compara a igreja ao fundamento de um corpo. Em nossa igreja local, essa metáfora ficou tão arraigada que hoje nós referimos a ela em grande parte do tempo como um corpo. Gente, e eu vou ler para vocês bem rapidinho na Bíblia este 1 Coríntios do capítulo 12 até o 27, porque para que vocês entendam perfeitamente como nosso Pai, Ele é maravilhoso e Ele faz tudo de forma, vamos dizer assim, de forma sobrenatural, certo? Então diz assim: nossos corpos têm muitos membros, porém esses muitos membros formam um só corpo. Assim acontece com Cristo. Cada um de nós é um membro desse corpo único de Cristo. Alguns de nós são judeus, outros gentios, alguns são
escravos e outros livres. Entretanto, o Espírito Santo encaixou-nos todos juntos num só corpo. Todos nós somos batizados no corpo de Cristo pelo único Espírito, e a todos nós foi dado beber do mesmo Espírito Santo. Ora, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, não sou membro do corpo porque não sou mão, nem por isso deixa de ser um membro do corpo. E que pensariam vocês se ouvisse uma orelha dizer, não sou membro do corpo, porque sou apenas orelha e não olho? Será que isso a faria menos parte do corpo? Suponhamos que o corpo inteiro fosse olho. Então, como é que vocês ouviriam? Ou, se o corpo todo fosse orelha, como é que vocês poderiam sentir o cheiro de alguma coisa? Entretanto, Deus criou muitos membros para os nossos corpos e colocou cada um desses membros conforme Ele quis. Que coisa esquisita seria um corpo se tivesse somente um único membro? Assim foi o que Ele fez, muitos membros em um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. A cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de você. E alguns dos membros que parecem ser os mais fracos e menos importantes são, na realidade, os mais necessários. E aqueles membros que achamos ser menos horrorosos, nós os protegemos com todo cuidado. E os membros que parecem ser feios recebem um tratamento especial, enquanto outros membros não exigem esse cuidado especial. Assim, Deus armou o corpo de maneira tal que se dão cuidado e honra maiores àqueles membros que, de outro modo, poderiam parecer menos importantes. Isso produz harmonia entre os membros. Não havendo divisão no corpo, todos os membros têm o mesmo interesse uns pelos outros. Se um membro sofrer, todos os outros sofrem com ele. E se um membro for honrado, todos os outros se alegram com ele. Eis o que eu estou procurando dizer. Todos vocês juntos são o corpo de Cristo. E cada um de vocês é um membro separado e necessário desse corpo. Então, aqui, neste versículo de 1 Coríntios 12, do 12 ao 27, o Pai está dizendo para mim que todos nós temos importância no reino de Deus. Não existe um menos e um mais. Tanto é que ele demonstra isso claro neste versículo, ele dizendo que o que seria de nós, um corpo, né, que ele fez todos os membros, sem a orelha, sem um olho, sem um pé, sem uma cabeça, a gente não existiria, não é verdade? Então, todos os membros são importantes. Então, todos nós, dentro da igreja de Cristo, somos importantes. Cada um do seu jeito, cada um da sua forma, cada um com a sua particularidade, mas todos nós temos importância no reino de Deus. Não existe o mais forte e o mais fraco, nós dependemos um do outro. Assim está escrito na palavra do Senhor. Amém? Eu li esse versículo para que vocês entendam o que o Senhor vê de mim e de você. Então, mais adiante o texto diz: para mim, o maior sucesso é a minha família, e um dos maiores presentes que já recebi do céu foi a bênção de me tornar, desculpa, esqueçam o que eu falei. Voltando, recapitulem. Para nós cristãos, essa afirmação contém uma profundidade de significado, porque nos chama a reconhecer a nossa identidade e propósito nesse organismo vivo. Paulo utiliza essa analogia para descrever a unidade e independência dos membros da igreja. Cada pessoa tem um papel único e importante nesse ambiente de fé, sendo que todos são necessários para o seu funcionamento, como eu acabei de falar. Todos nós temos uma importância no reino de Deus, né? O que eu posso fazer, você talvez não possa de uma forma, você pode fazer de uma outra totalmente diferente e eficaz. Não é verdade? Então, cada um tem um significado único
e importante para o Senhor. E mais adiante ele diz: ninguém deve brilhar mais ou superar alguém. Se uma parte ofusca a outra, ou não cumpre a função para a qual foi designada, o organismo não permanece sadio. Assim como está escrito no versículo, né? Todos comemoram. Se são honrados, todos são honrados. Se há deficiência em algum órgão, todos nós teremos deficiência. Assim é no corpo de Cristo que é a igreja. Isso é muito poderoso, pois quer dizer que eu e você temos dons, talentos, experiências únicas que contribuem para o crescimento e desenvolvimento da missão celeste de maneira especial. Então, todos nós temos algo especial, um dom especial, que são únicos, que não dependem de absolutamente nada e nem ninguém, porque o Senhor fez cada um de forma única. Muitas vezes eu digo aqui que o Senhor não tem padrão no que Ele faz, né? Graças a Deus e glória a Deus por isso. Ele faz eu e você de forma única. Então todos somos importantes diante do Senhor. Todos, sem exceção. Então, por essa razão, não importa quão grande ou pequena possa parecer a sua responsabilidade, você é essencial para o funcionamento saudável do corpo como um todo, sendo pé, braço ou olho, independente do que você faça. Mas você é tão importante quanto outra pessoa dentro daquele corpo da igreja. Muitas vezes nós nos achamos insignificantes diante do que nós fazemos, mas o Senhor não vê dessa forma. Por isso que eu também costumo dizer que eu não estou aqui para agradar pessoas, eu estou aqui para agradar o Senhor, né? Se eu tenho um local determinado, o Senhor me colocou em algo determinado, por mais insignificante que qualquer pessoa possa achar, mas foi o Senhor que me colocou. E se Ele me colocou porque sabe qual é a função que eu tenho, sabe o que eu ocupo e o que eu vou alcançar. Assim é com você. Não é diferente. Ele não faz, aliás, né, acepção de pessoas. Muito pelo contrário. Todos nós somos iguais diante dele. E glória a Deus por isso. Além do mais, se estamos unidos por um vínculo espiritual que transcende as diferenças, a nossa diversidade é uma expressão de graça de Deus. E a unidade é um testemunho poderoso do amor de Cristo no mundo. Portanto, assumam zelo e alegria na sua função no corpo. Então, alegre-se com aquilo que Deus está te proporcionando fazer, né? Por mais que muitas vezes você ache que não é nada, mas foi o Senhor que colocou nas tuas mãos. E se Ele colocou nas tuas mãos é porque tem sim um propósito, tem sim um lugar específico e que para Ele é importante, que você veja que isso é importante na sua vida. Faça com excelência, porque tudo aquilo que nosso Pai pede para que a gente faça, nós temos que fazer sim com excelência, com muito amor, com muito zelo, porque foi Ele que nos pediu e foi Ele que nos confiou a tarefa, não é verdade? Então, ele ainda vai mais além quando ele diz: a sua parte importa, o seu lugar foi planejado pelo Senhor, seja madura para abraçar essa verdade. Glória a Deus. Então, mulher, o seu lugar importa, o seu lugar foi planejado pelo Senhor e seja madura para abraçar essa verdade, que todos nós temos algo específico e único que só o Senhor